Agora os irmãos, nessa mesma página, viu, irmãos? Salmos, número 118, a partir do versículo 13. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proeza. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Quantas das vezes isso aconteceu na vida de algumas pessoas que aqui estão, como aconteceu também na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Esse testemunho que eu vou contar aqui agora, irmãos, para você ter uma ideia, algumas pessoas já chegaram para mim e falaram assim: irmã Andréia, eu não consegui acreditar naquilo que você falou, é uma coisa assim muito difícil da gente acreditar. Aquele testemunho que você contou, algumas pessoas já chegaram para mim e já falaram isso. Mas, irmãos, eu quero falar uma coisa. A pessoa acreditando ou não, eu estive até falando isso com uma irmãzinha hoje, a minha obrigação é contar o que Deus fez por mim. A pessoa crendo ou não, eu tenho compromisso, aleluia, com Deus, de falar, aleluia, as maravilhas que Deus faz e as obras que Deus faz. Agora, crer, quem quiser, quem não quiser crer também não tem problema. Bendito seja Deus. Mas a palavra do Senhor, ela é bem certa quando diz: bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Eu tenho pessoas que podem provar o que eu passei. Bendito seja Deus. E eu quero te dizer uma coisa, irmãos, as obras do Senhor, muitas das vezes elas são sem pé e sem cabeça. Às vezes a pessoa pensa assim: ah, mas como é que pode Deus fazer isso? Deus faz mais do que isso. Deus opera como quer, Ele trabalha como quer. E quando eu estou dando meu testemunho, eu costumo contar algumas experiências, aleluia, de que verdadeiramente Deus opera muitas das vezes, e a pessoa pensa: isso aí é uma coisa sem pé e sem cabeça, como pode isso acontecer? Mas acontece. Uma certa vez nós estávamos na cidade de Guarani, ali em Minas Gerais, uma cidadezinha pequena, não sei se os irmãos conhecem. E eu me lembro, irmãos, que ali naquele lugar, o Senhor nos levou para fazer uma obra de evangelismo. Chegou um vendedor na minha casa e começou a apresentar lá suas mercadorias, e eu perguntei assim para ele, conversa vai, conversa vem, eu perguntei: você é da onde? Ele falou: eu sou de Minas Gerais, de Guarani. Eu falei: Deus tem uma obra com a gente neste lugar. E ele falou assim: vocês querem viajar comigo? Aí eu fui orar ao Senhor, e o Senhor confirmou que era da vontade dele, já era tempo. E a gente foi. Quando chegamos naquele lugar, irmãos, muitas igrejas católicas tem até hoje ali na cidade de Minas Gerais, né? Muitas e muitas mesmo. Eu me lembro que nessa cidadezinha de Guarani só tinha uma igreja evangélica na época. E eu me lembro que igrejas católicas tinham em muitos lugares. Havia certas desavenças no meio do povo. E nós começamos a sair com o pastor daquela igreja para entregar folhetos e pregar a palavra de Deus ali naquele lugar. E aquele pastor olhou para mim e falou assim: aqui nós não entregamos folheto, nós não fazemos evangelismo, as pessoas não aceitam fácil. Eu falei: mas foi Deus quem mandou, e se Deus mandou, Ele vai fazer alguma coisa neste evangelismo. Então, irmãos, a gente reuniu um grupinho e fomos evangelizar. Até que eu cheguei assim perto de um quintal enorme, vazio, bem limpinho mesmo. E tinha um muro e um portão, um muro baixo e um portão de 1 metro. Aí eu olhei para aquele senhor, pastor que estava conosco, e eu perguntei assim: está vendendo aí esse terreno aí? Ele falou: não está vendendo não. Oi, irmã Andréia, a gente não pode chegar ali não, está vendo aquele portão? Eu falei: estou. Ele falou: a gente não pode chegar naquele portão. Eu falei: é por quê? Ele falou: por cima é tudo plano, tudo limpinho, né? Você não vê nada. Eu falei: é. Ele: mas aí embaixo tem uma casa de prostituição. Aí eu falei: ué, mas o que tem a ver isso? Ele falou assim: a gente não pode chegar ali não. Aí eu olhei assim para o meu esposo
e falei assim: vamos até lá? Ele falou: vamos. E chegamos naquele portão e batemos palma. Aí lá embaixo, assim, uma portinha, uma escadaria, né? Lá embaixo uma portinha, aí apareceu uma mulher. E ela perguntou: o que vocês querem? Eu falei assim: olha, nós estamos aqui com um folheto da palavra de Deus. E nós queremos te dar um folheto da palavra de Deus, a senhora aceita? Ela falou assim: tudo bem, eu vou aí buscar. Aí ela deu um passo, deu 2 passos, subiu 2 degraus daquela escada e voltou. Voltou para trás e ficou em pé na porta. Eu olhei para o meu esposo e pensei: meu Deus. Aí começamos a pedir a graça do Senhor. Ela olhou bem para a gente e falou assim: faz o seguinte, no lugar de eu ir aí até vocês vêm aqui e traz o folheto. Eu falei: ô glória. Aí eu peguei aquele folheto, descemos, era um grupo de mais 5 pessoas, nós descemos, e eu cheguei para ela e falei assim: aqui está o folheto de Deus. O Senhor Jesus te ama. Deus tem uma obra grande na tua vida. E o Senhor diz para você que o céu também foi preparado para você. Irmãos, os olhos dela começaram a lagrimejar. E ela dizia assim: vocês querem entrar? Aí eu olhei assim e falei: graças a Deus, já não estamos mais na porta, já vamos entrar. Aí entramos ali, irmãos, um lugar muito grande, tinha muitos quartos. E tinha uma sala assim bem grande. E eu me lembro que nos cantinhos tinha as portas daqueles quartos. E ela dizia assim: vocês podem ficar à vontade. Eu falei assim: nós podemos orar? Ela falou: fica à vontade. Irmão, nós começamos a orar agradecendo a Deus por a gente estar ali naquele lugar. E aquele pastor assim meio amedrontado, né, e preocupado. E eu dizia para ele: o Senhor é Deus. Deus vai fazer alguma coisa. Aleluia. Glórias a Deus. Então, irmãos, ele dizia no meu ouvido: mas aqui é uma casa de prostituição. Daqui a pouquinho os homens vão chegar. E o que a gente vai fazer? Eu falei: liga no Senhor, Deus vai fazer alguma coisa, a gente não vai fazer nada. Aleluia. E eu me lembro, irmãos, que começamos a sentir a presença do Senhor dentro da casa de prostituição. Aleluia. Começamos a buscar a glória de Deus e começamos a sentir o calor do Espírito Santo, aquele calor que eu já senti aqui hoje, quando nós estávamos glorificando o nome do Senhor. E eu me lembro, irmãos, que de repente começou a sair de dentro daqueles quartos algumas moças. Umas 8 moças começaram a sair e ficaram assim, em frente, assim, onde nós estávamos. Elas ficaram em nossa frente. E elas abaixaram a cabeça e começaram a chorar. E nós começamos a pregar a palavra de Deus ali. Os rapazes começaram a chegar. E eu me lembro que eu olhei para a cara daquele pastor, ele ficou muito preocupado. Eu dizia: Deus é Deus. Tem muita gente por aí, irmãos, usando camisas e põe no carro, né? Muitas das vezes colado lá, um dizer bem grande: Deus é 10. Não, nosso Deus não é 10, o nosso Deus é Deus. 10 é bem pouco para Deus, Deus é tudo. Aleluias. E eu me lembro que assim que a gente continuou aquela oração, aqueles rapazes chegaram e Deus começou a revelar a vida daqueles rapazes. Um deles estava com uma pessoa enferma em casa e já condenada à morte. Ele levou um susto. E eu dizia para ele: você crê que o Senhor pode enviar um anjo lá agora e curar aquela mulher? Ele abaixou a cabeça e dizia: eu creio. Aleluia. Eu creio. O outro, o Senhor mostrou que estava jurado de morte. E eu perguntei a ele: você crê que Deus pode tirar o seu nome daquela lista de morte? Ele abaixou a cabeça e dizia: eu creio. Glórias a Deus. Aleluia. Irmão, Deus quando quer operar, Ele opera no bordel, Ele opera onde Ele quer, na favela, Ele opera no meio do tiroteio, Ele opera quando Ele quer fazer. Não tem quem impeça a obra de Deus agindo Ele. Não há quem possa impedir, igreja. Oh, remanto e decalabandeira vassarabacheia. Eu me lembro, irmãos, que aqueles rapazes entraram. Eles esqueceram o que eles iam fazer ali naquele dia e começaram a sentir algo de Deus, o calor de Deus ali naquele lugar. E, irmãos, aquelas jovens ajoelharam, nós começamos a orar uma por uma. E juntamente aquela mulher que foi nos atender, que na época era a chefe ali, né, a dona de tudo ali. E começamos a orar.
Irmãos, depois daquela oração começamos a louvar a Deus. E muita gente chegava assim do portão para olhar o que estava acontecendo de diferente ali na casa de prostituição. Eu me lembro, irmãos, que quando fizemos o apelo, a chefe daquelas meninas foi a primeira que levantou a mão para Jesus. Dentro da casa de prostituição. E ela chorava e dizia: eu conheço a palavra de Deus. Eu já fui serva do Senhor. E agora eu quero voltar a abraçar o Pai, aleluias. Aquelas meninas, 5 delas também voltaram para Deus. 2 daqueles rapazes, que eram 4 rapazes, aceitaram a Jesus na hora. Aquela casa de prostituição foi fechada. E hoje ela é uma mulher de círculo de oração. Hoje o Senhor tem feito obras naquela vida. Porque Deus, quando quer fazer, Ele faz. Basta a gente crer e colocar Deus na frente do negócio, porque Ele é fiel. Aleluia. Tem muita gente que coloca dificuldade para Deus. Não tem difícil para Deus. Aleluia. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Hoje eu falei ali para uma irmã, qual é a esposa do nosso pastor que me levou num lar. E eu falei para aquela moça: olha, a nossa ansiedade atrapalha o agir de Deus, hein? A nossa ansiedade atrapalha. Mas tem uma coisa: Deus não chega antes e nem depois, Ele só chega na hora certa. E se não for a hora dele agir, Ele não vai agir. Ele só vai agir na hora certa. Deus só coloca a vitória na nossa mão, irmãos, quando nós estamos prontos para recebê-la. Porque tem muita gente jogando bênção para o alto. Tem muita gente perdendo vitória fácil. Viu, irmãos? Então, o Senhor fez aquela obra completa. E no decorrer eu vou contar mais algumas experiências que Deus faz. Porque tem muita gente que já perdeu a fé. Já perdeu a fé. Mas hoje o Senhor vai fazer brotar, nem que seja um pouquinho. Tem uma pessoa que hoje que foi uma dificuldade enorme para que ela chegasse aqui. Alguém trouxe ela e falou: vamos lá, Deus vai fazer alguma coisa hoje. E Satanás lutou de várias maneiras para que ela não conseguisse vir. Mas essa pessoa chegou. Eu quero te dizer uma coisa: quando você pisou naquela porta, o anjo do Senhor já deu a vitória para a sua família. O anjo do Senhor já deu a vitória para a sua casa. Esta pessoa ora muito a Deus pelos familiares e tem pedido a Deus pela vida de uma pessoa na sua família. E essa pessoa tem falado: Deus, eu creio que o Senhor vai fazer a obra completa. E Deus manda falar que é hoje. É hoje. Porque o anjo com a espada desembanhada está indo lá e voltando aqui. Ele manda dizer que é hoje. Deus é fiel. Aleluia. No ano de 85 para 86, Satanás ele trabalhava de várias maneiras na nossa família. E eu peço à igreja que permaneça ligada, irmão, para que Satanás não venha colocar dúvida. Já está repreendido pelo nome de Jesus toda obra das trevas, toda nuvem negra, todo laço satânico. Satanás, você está derrotado e envergonhado, porque o céu está aberto sobre este lugar, a glória do Senhor está no nosso meio. Ah, Satanás, toda seta que você tem lançado no meio do povo, para tentar atingir o povo, Senhor, lança uma rede neste lugar, Senhor. Não deixe os dardos inflamáveis de Satanás passar por esta alamassuri de ovarevassuia, porque Senhor, já posso ver anjos meus com bisturis nas mãos. O Senhor vai fazer desaparecer caroço aqui daqui a pouco, Senhor. O Senhor vai visitar pessoas que estão acamadas dentro de casa. Senhor, já posso ver, Senhor, o Senhor operando, rasgando, fazendo obra e tirando para fora, Senhor, todos os dardos inflamáveis das trevas. Senhor, eu já posso ver as obras de feitiçaria sendo queimadas. Eu já posso ver cada anjo para a sua função. Eu já posso ver cada anjo preparado para uma ordem. E o Senhor vai dar ordem. Deus vai dar ordem hoje aqui. Remando. Jeová, reva, socopantência. Você que tem caroço no seio, no pé da barriga, seja o que for, se prepara, porque daqui a pouco ele vai embora. Em nome de Jesus, olha. No ano de 85 para 86, eu me lembro que
A minha mãe trabalhava com um demônio chamado pombagira cigana. É um testemunho pesado, por isso eu peço, Senhor, cubra as crianças com teu sangue. Então, irmãos, eu me lembro que a minha mãe dava consultas dentro de casa, frequentava espiritismo na época. Fomos uma família muito miserável, passamos muita necessidade, privação de pão. A gente não tinha nem roupa para vestir direito, nem um calçado para calçar direito. Nós somos uma família de 6 irmãos, um deles está aqui comigo, é meu irmão. E eu me lembro, irmãos, que eu me responsabilizava por todos eles, porque eu sou a mais velha da casa. Eu tenho uma irmã que ela tem praticamente a mesma idade que eu. E eu e a minha irmã, a gente sofria muito por a gente ser a mais velha. Os mais velhos sempre guardam mais as coisas, né? E muitas das vezes, dependendo do convívio, dependendo do que acontece dentro da família, cria revolta no coração dos filhos, viu, irmãos? Por muitas coisas que acontecem em famílias aí afora, porque existem muitos meninos de rua por aí afora, é por muitas coisas que acontecem dentro de casa, tá? Eu e a minha irmã, muitas das vezes, a gente planejou para fugir de casa e deixar bilhetinho. A gente morava numa casa emprestada ali em Japeri, num bairro chamado Chacrinha. Ali em Lages, onde eu moro hoje, Lages Paracambi, também tem um bairro chamado Chacrinha, tá? Mas nesta época, eu morava em Japeri, nesse bairro chamado Chacrinha de Japeri. Então, irmãos, ali perto onde eu morava, muitas pessoas eram macumbeiras, feiticeiras. E já adiantando, eu nunca fui macumbeira, tá, irmãos? Satanás foi me buscar dentro de casa, foi fazer pacto comigo dentro de casa. Mas eu nunca fui macumbeira. Mesmo ele me usando, eu nunca fui de frequentar espiritismo assim, de fazer pacto com eles mesmo lá dentro, não. Mas a minha mãe era. As pessoas chegavam assim, chamava minha mãe pelo nome e falava assim: olha, eu quero que você faça um pedido da sua pombagira para mim. Olha só, irmão. Quero que você faça um pedido da sua pombagira para mim. E eu quero que a sua pombagira me dê um emprego em tal lugar, assim, assim, assim. Aquele demônio entrava na minha mãe e começava a pedir as coisas, porque existem os despachos, né, as oferendas. E começava a pedir champanhe, pombagira gosta muito de vela vermelha, rosa vermelha, essas coisas assim. E a pessoa levava. E tudo que a pessoa pedia, a pessoa conseguia. Mas a palavra de Deus diz que há caminho que para o homem parece perfeito, mas o fim deles é caminho de morte, não é verdade? Então existem muitas pessoas aí consultando deuses errados. Muitas pessoas aí, como o irmão já falou aqui, atrás de cartomante, rezadores. Igual aconteceu muito na minha vida, eu vivia atrás de rezadores. Mas eu quero te dizer uma coisa: não é cartomante, não é macumbeiro, não é rezador que vai te dar esta vitória. Não é vela vermelha nem vela branca. É o nome de Jesus, é a fé, é o Senhor Deus Jeová. Ele tem o poder para te dar vitória. Agora eu quero te dizer um negócio. Muitas pessoas dizem assim: ah, mas eu só fui lá, eu não me dei para ele, eu não deixei meu nome lá. Eu só fui lá pedir para ele abrir os meus caminhos. Eu quero te dizer outro negócio. Satanás, ele não abre caminho de ninguém, ele só complica a situação, só dá um bom parecer de minutos e momentos, mas depois a vida começa a se complicar. Agora, irmãos, a palavra do Senhor, ela diz em Isaías: e eu irei adiante de vós, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, tirarei todo impedimento, porque verdadeiramente só Ele pode abrir os caminhos, só Ele pode, porque Ele é Deus. Não existe demônio que abre caminho. Ele pode abrir um caminho, sim. Você vai caminhando, 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 chega lá na frente e você cai. Agora diz a Bíblia: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Deus pode te levantar hoje aqui. Deus hoje pode até te batizar com o Espírito Santo aqui. Aleluia. Porque onde o Espírito Santo está, maravilhas acontecem. Aleluia.
Olha só, irmãos, toda vez que eu saio para dar esse testemunho, eu não durmo à noite. Satanás aparece, fica me fazendo juras, tentando colocar medo, mas nós confiamos no Senhor, né? Igual hoje eu estava lá em casa orando para que Deus abençoasse, e eu via um Exu Caveira quando aparecia para mim e falava assim: eu estou te esperando na estrada. Mas ele se esqueceu, irmão, que na frente do carro veio um anjo de glória de braços abertos, né? Veio aquele anjo assim, ó, de braços abertos na frente do carro, ele esqueceu. E o anjo atropela capeta, atropela demônio, pombagira, Exu Caveira, ele sai atropelando. Aleluia, porque ele queria me trazer aqui, e aqui eu estou, em nome de Jesus, não é verdade? Agora, quando a gente fica preocupado, né? Meu Deus, vai acontecer alguma coisa, aí Deus não age. Então, irmãos, a nossa volta assim morava muita gente macumbeira. E eu me lembro que era um lugar muito pesado na época. Eu discutia tempos atrás com uma pessoa, isso no ano de 85 para 86. Houve uma discussão minha com uma pessoa e essa pessoa tomou revolta de mim, tá? Essa pessoa na época também mexia com o espiritismo. E essa pessoa ficou revoltada comigo por um negócio que houve lá, uma discussão braba, das feias. E ao passar algumas semanas, essa pessoa mandou que fosse em minha casa buscar emprestado um pouquinho de açúcar. E a gente, eu e minha irmã, a gente vivia dias e dias de porta em porta pedindo um pouquinho de leite, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de arroz. Porque era uma vida muito difícil, era a época do cruzeiro, entendeu? E quando a gente não tem Jesus, Satanás toma conta, o devorador entra assim, toma conta mesmo, irmãos, quando a gente não tem Jesus. E minha mãe ganhava muito pouquinho, porque faxineira na época do cruzeiro, nossa, hoje já está difícil, imagine alguns tempos atrás. Ganhava pouquinho para sustentar 6 filhos. O pai dos meus irmãos, que eu tenho 4 irmãos por parte de pai, aquele ali é um. Eu me lembro que ele tentava de um lado, tentava do outro, e as portas sempre fechadas, ele não conseguia emprego. O que ele podia fazer, ele fazia, mas era difícil. Então, irmãos, eu me lembro que eu pensava assim, quando eu crescer, apesar que eu não cresci muito, mas eu pensava assim, quando eu crescer, eu vou ajudar muito a minha mãe, eu vou ser dançarina. Mas deu tudo errado, né, irmãos? Aquela pessoa mandou buscar emprestado em minha casa um pouquinho de açúcar e eu virei para ela já por alguma mágoa no coração, que eu já estava contra ela há muito tempo. Eu falei assim, ó, diga para ela que eu não tenho. O que eu tenho aqui é para adoçar o mingau do neném. Eu tomava conta do meu irmão mais novo, que na época tinha de 3 para 4 meses, por aí. E eu não vou mandar, porque se eu mandar, o neném não vai tomar o leite dele adoçado. Aí o rapaz virou para mim e falou assim, mas você tem que mandar o que você tem aí. Eu falei, não vou mandar. Ele chegou para aquela mulher e falou assim, olha, ela disse que não vai mandar, se a senhora quiser trabalhe, compre com seu dinheiro, porque quem coloca dentro de casa é a mãe dela. E eu não havia falado isso. E a revolta dessa mulher cresceu mais ainda contra mim. Me lembro que passaram-se 3 dias, eu estava limpando a casa, eu tinha mania de trazer o lixo dos fundos assim para a frente do quintal, para ser queimado, né, no quintal. Então eu tinha mania de trazer o lixo de trás para a frente da casa. Quando eu abro a porta para levar o lixo para o quintal, eu percebi que alguém estava em pé me olhando. Fiquei de cabeça baixa, irmãos. E fiquei com medo, né, claro, porque era espécie de um homem bem grande. E eu pensei assim, esse homem vai me matar, eu estou aqui sozinha. Minha irmã está na rua brincando com os outros e o neném está dormindo aqui no berço. O que eu vou fazer? Esse homem vai entrar aqui dentro de casa e vai... E aquele homem não fazia nada, não se mexia, não falava, e eu fiquei preocupada. Levantei os olhos para ver quem estava na minha frente. Era um homem magro, alto, bem fechado de cor, e ele desaparece de repente. E eu fiquei preocupada, apesar que desde a idade de 4 anos eu via os demônios e conversava com eles. Então, no meio da minha família, isso era normal, eu via as coisas, para eles era normal. A minha avó, na época, ela frequentava espiritismo na tal da mesa branca, linha branca, não sei muito bem. Era quase isso, mesa branca ou linha branca. Eu não costumo guardar esses nomes não, viu, irmãos? Eu gosto de guardar o que é bom. E eu me lembro que ela fazia parte, de frente ali. A maioria do pessoal da minha família nunca foram à igreja evangélica. Minha mãe era feiticeira. Me lembro que o lugar que a gente morava, a maioria dos vizinhos era tudo macumbeiro. Então, para eles era normal eu ver os guias, eles falavam guias. Irmãos,
passaram-se mais 7 dias, o meu corpo começou a coçar, entrou uma agonia em mim, e meu corpo coçava ele todo, e foi criando bolhas d'água. Onde eu coçava, ficava aquela coisa assim grossa, tipo uma intoxicação. A minha mãe chegou à noite, eu falei assim: mãe, o meu corpo coçou, ardeu o dia inteiro, e olha só o que está aparecendo onde eu coço. E começava a aparecer aquelas coisas tipo uma intoxicação, que fica a pele grossa, né? E minha mãe falou assim: André, isso aí deve ser um cobreiro, uma roupa que você pegou da corda assim de qualquer jeito e vestiu. Amanhã você vai ao rezador fulano de tal. Na época ali em Japeri tinha 2 rezadores de fama. E eu me lembro que eu cheguei ali na casa daquele rezador, ele falou assim: preciso falar com a sua mãe. Minha mãe faltou o seu emprego no dia seguinte, seu trabalho, e foi à casa daquele rezador. Ele falou assim: olha, lançaram fogo de pólvora na sua filha. A senhora precisa trazer para mim pipoca virgem, uma garrafa de cachaça, o nome dela todo, e pedir mais algumas coisas lá que eu não me recordo, já tem muito tempo. E minha mãe falou assim: tudo bem, eu vou arrumar um dinheiro e vou trazer isso para o senhor. Olha só, irmão, tudo uma coisa só, macumba, rezadores, tudo uma coisa só. A minha mãe continuou a trabalhar para arrumar um dinheirinho para comprar aqueles negócios. Passaram-se mais 7 dias. Eu já estava com o corpo todo cheio de bolhas d'água, todo coberto de bolhas d'água, e dos pés à cabeça eu fiquei como leprosa. Olha, irmãos, todo dia amanhecia, aquelas bolhas d'água, apertava assim, o dedo afundava. Quando dava meio-dia, aquelas bolhas se estouravam sozinha. E esponjava assim aquela carne branca para fora. Quando dava meia-noite, aquilo queimava, parecia que alguém estava jogando fogo em cima de mim. A minha mãe sempre chegava no último trem. Antes da minha mãe chegar, eu já estava deitada. Quando eu sentia alguém sentar assim do lado assim do meu travesseiro, eu sentia a minha cabeça afundar. Eu pensei: a minha mãe já chegou. Como não falava nada, não se mexia, só sentou ali e ficou, eu pensei: bom, não é minha mãe. Se fosse ela, tinha acendido a luz. Não é minha mãe, eu abro os olhos. Quando eu abri os olhos, era aquela criatura que havia aparecido para mim dias atrás. Mas ele apareceu diferente. Aí ele já apareceu magro, muito magro, tá, irmãos? E ele era todo encurvado. Os dedos dele eram todos atrofiados, os braços também todo atrofiado. Ele era assim. E não tinha um fio de cabelo sequer em sua cabeça. Ele tinha a gengiva avermelhada e não tinha dentes. E ele falou para mim assim: oi, Andréia. E aquela voz ecoava no quarto. Ecoava, parecia que estava vindo do além mesmo. E eu comecei a tremer. Queria chamar minha irmã que dormia a pouca distância. Ele falou assim: não adianta. Ninguém te ouve, você não tem ouvido para ninguém, você não tem voz para ninguém, você só tem ouvido e voz para mim. E ninguém também vai te ouvir. Já ia se aproximando a meia-noite. E eu me lembro, irmãos, que ele falou assim: eu estou aqui para cumprir uma missão. O meu nome é Exum Caveira e eu fui mandado para te proteger e para te guardar. Sou como se fosse o seu anjo de guarda, que não existe. A palavra do Senhor, ela diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livra. Aleluia! Anjo de guarda, não. Muitas pessoas acendem vela para anjos de guarda, não é verdade, irmãos? E anjo de guarda não existe. O anjo que nós temos é o anjo do Senhor, esse que diz a palavra, o anjo do Senhor, que acampa ao nosso lado para nos guardar, para nos proteger, para nos abençoar e para nos livrar. Aleluia! E quanto à vela que você acende, crendo no anjo de guarda, eu quero te dizer uma coisa: aquele que tem Jesus nunca mais precisa acender vela, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que está em mim jamais andará em trevas. A não ser numa falta de energia elétrica, né? Aí a gente precisa. Agora para santo, para imagem, não. Glórias a Deus, aleluia. Você crê, irmã, que está segurando o neném? Você crê que tem um anjo do seu lado? Crê, irmã? Crê que o anjo do Senhor está do seu lado? Você crê, irmã, que o anjo do Senhor está aí? Você crê, irmão, que ele está aí? Crê, irmão, que ele está aí do seu lado? Ele está contigo, igreja. O anjo do Senhor está contigo, meu irmão. Ele está aí. Oh, glória, porque eu vou falando assim, irmãos, e Deus vai, eu já estou vendo a glória de Deus, algumas coisas. Glória a Deus. E ele falou para mim assim: não tem aquele copo de açúcar que você negou a fulana?
e eu fazia assim com a cabeça, toda dura em cima da cama. Fiquei paralisada. Ele falou para mim, é através daquele copo de açúcar que eu estou aqui. Eu vou ficar uns tempos com você aqui na terra. Aquela mulher que você negou o copo de açúcar, ela ficou com tanto ódio de você, ela pegou o seu nome juntamente com o meu nome, Exum Caveira, ele falando, e ela colocou no cemitério, e lá dentro do cemitério, você está casada comigo, e ninguém pode tirar você das minhas mãos. Mas ele esqueceu daquele, né? Ele esqueceu do Todo-Poderoso. Olha, irmãos, eu sempre costumo falar, mesmo que você vá lá no pó, Deus tira você de lá. Mesmo que você vá na cova, eu tenho mania de dizer que Deus me tirou da cova. E Ele tira mesmo, irmãos. Mesmo que você esteja lá embaixo, Jesus hoje vai te levantar, creia nisto. Jesus hoje vai te levantar deste pó. Então, irmãos, eu fiquei ali intacta e ele dizia para mim assim, estou indo embora, mas voltarei, porque eu tenho uma missão. Você foi entregue para mim e ninguém mais pode tirar você da palma das minhas mãos. Quando ele desapareceu, eu fui ao quarto da minha mãe. Quando eu coloco os pés, porque a minha mãe chegou e ele está conversando comigo. Minha mãe passou pelo corredor, foi no banheiro, voltou e ele está conversando. Minha mãe não foi no quarto. Quando minha mãe deitou, que ele já tinha ido embora, irmãos, eu coloco os pés no chão. Sentei, né? E quando eu faço força para me colocar de pé, para caminhar até o quarto da minha mãe, eu notei que o meu corpo não se endireitava. Eu fiquei encurvada. Os meus braços começaram a, parece que recolher, parece que alguém estava puxando todos os nervos do meu corpo. E eu me joguei ali na cama e fiquei ali atrofiada. E eu queria gritar, mãe, 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 os meus dedos começaram a se entortar. Ele entrou em mim e eu não sabia. Eu fiquei igualzinho em Exum Caveira. Fiquei atrofiada e assim, irmãos, não andei mais normalmente. Ele entrou em mim em frações de minutos, segundos. Ele sumiu. Eu pensei que ele tinha ido embora. Mas quando eu levanto, eu percebi que eu estava da mesma maneira em que ele estava. E eu comecei a me arrastar até o quarto da minha mãe. E eu fazia assim, ó. Me agachei e fazia assim na minha mãe, encostava nela para que ela levantasse. E ela falou, que é isso, menina? Se endireita. E eu estava toda atrofiada. E ela dizia, o que houve, Andréia? E eu falava, ele apareceu, ele voltou, e desesperada caí em plantos. E ela falava, ele quem? Eu falei, mãe, ele disse que é um Exum Caveira. E ele disse que eu estou casada com ele e ninguém pode me tirar das mãos dele. A minha mãe naquela noite não dormiu. O dia amanheceu, minha mãe me levou naquele rezador. Levou a pipoca que ele pediu. As feridas já tinham tomado conta mais ainda do meu corpo. Na minha mão esquerda aparecia uma cruz, todas de bolinha d'água. Umas bolinhas bem juntinho a outras e formou uma cruz. Me lembro que aquele rezador pegou meu nome, juntamente com o nome de uma imagem chamada São Lázaro. Ele escreveu Andréia, botou meu nome todo, e escreveu embaixo, aos cuidados de São Lázaro. E ele colocou meu nome debaixo daquela imagem. E ele falou, filha, de hoje em diante o seu protetor é São Lázaro. E ele vai curar estas feridas do seu corpo. Ele olhou para minha mãe e falou, mas tem porém. Quando os cães da rua, qualquer cachorro quiser lamber as feridas do corpo dela, a senhora deixa, porque há São Lázaro neles. Me lembro, irmãos, que aqui foi tomado de ferida, ficou em formato de barba de homem, aquelas feridas que tomou o meu rosto. Ao sair da casa daquele rezador, ele também falou, e tem porém, ela tem que comer somente pipoca e beber água até secar as feridas. Café da manhã, um prato de pipoca, um copo d'água. Almoço, um prato de pipoca, um copo d'água. Jantar, um prato de pipoca. Ela não pode comer e beber mais nada além disto, até secar as feridas do corpo dela. Ao sair da casa daquele rezador, eu me lembro que, aleluia, tinha um bar, parece que eu estou lá. Tinha um bar, assim, logo de lado, assim, do portão daquele homem. E a gente sabe que em bar, botiquim, essas coisas, dá muito cachorro, né? Fica fuçando, procurando alguma coisa para comer. E tinha uns cachorros ali. Assim que eu saí do portão daquele homem, aqueles cachorros me olharam, como se estivesse alguma coisa em mim que estava atraindo eles. E eu apontava assim para minha mãe e fazia assim. E aqueles cachorros vinham em minha direção.
E a minha mãe falou assim, deixa, Andréia, deixa. Já é São Lázaro neles. A pessoa quando não tem Jesus, irmão, a mente dela é tapada. Ela não consegue ver. Aleluia. E tem muita gente que diz assim, mas eu vejo muito bem. Quando não tem Jesus, cai em muitos laços de Satanás. Viu? Me lembro que a minha mãe falou, abaixa o rosto, Andréia, abaixa o corpo para ele lamber o seu rosto. E aqueles cachorros lambiam meu rosto, lambiam minhas pernas, meus braços, onde tinha ferida eles lambiam. E daquele dia em diante os meus amigos passaram a ser os cães de rua. Onde eu ia, aquele montão de cachorro ia atrás, para lamber as feridas do meu corpo. Essa perna esquerda aqui, irmãos, um cachorro lambeu tanto e ele raspou o osso da minha perna esquerda. Eu estava contando para a esposa do nosso irmão, que o meu rosto era todo esburacado, o meu cabelo começou a cair todo ele, os meus dentes amoleceram todos para cair. Minha mãe chegava para mim e falava, deixa eu puxar, está molinha. Eu falava, Doris, tem que cair sozinho. Os pais de santos me procuravam direto, querendo que eu fosse frequentar os centros espíritas deles. E me lembro, irmãos, que foi muito tormento. Minha mãe começou a me levar para feitiçaria. Eu não fiz nenhum pacto com Satanás, mas minha mãe começou a me levar. Minha mãe começou a pedir a pombagira cigana que me curasse. A pombagira cigana não me curou. A minha mãe começou a me levar para outros rezadores. A minha mãe começou a me levar direto para os hospitais. E eu comecei a secar, fiquei pele e osso. Quando eu me olhava no espelho, eu via o Exum Caveira em mim, no meu rosto. Eu via o Exum Caveira no meu corpo. As pessoas me olhavam na rua e falavam, isto é um monstro. Eu me lembro que quando eu deitava, minha mãe tinha que me cobrir dos pés à cabeça. E a mandado lá do espiritismo tinha que ser com um lençol branco. E minha mãe me cobria dos pés à cabeça, sabe por quê, irmão? Porque as moscas posavam em mim aqueles pedaços de carne morta do meu corpo, que eu mesmo tirava assim, esmagalhava, eu mesmo jogava fora, pedaço de mim, viu? Eu me lembro que aquelas moscas posavam em enxames e me comia, e deixava buraco, deixava ovos no meu corpo. Viu, irmãos? Então eu tinha que ser coberta quando deitava durante o dia, porque eu não conseguia dormir à noite, ao dia que eu tirava um pouco assim o cochilo. E minha mãe me cobria dos pés à cabeça e as moscas ficavam assim, circulando aquele lençol, voando em volta, querendo pousar para comer a minha carne. Eu me lembro que eu virei comida de mosca e comida de cães, porque eles lambiam as feridas até raspar. Aleluias! Eu me lembro que as moscas posavam no meu rosto e comia. Eu não tinha mais ânimo para ficar expulsando as moscas de cima das feridas do meu corpo. Eu deixava elas botar bicho em mim. Viu, irmãos? Eu não tinha mais ânimo para nada. A essas alturas, o Exum Caveira aparecia para mim mais frequente e eu comecei a me acostumar com ele. Eu comecei a me acostumar tanto que quando ele não aparecia para mim, eu ficava dentro de casa deste jeito, ó. Apareça, Exum Caveira, onde você está, apareça, invocando a presença de Satanás. Ele falou que ele era o meu amigo e eu não tinha mais amigos. Colocou na minha cabeça que eu ia partir para um lugar muito lindo, onde tinha muita luz e eu nunca mais ia sentir dores. E ele falou que eu já estava casada com ele, não restava mais eu querer sair das mãos dele. E eu comecei a aceitar isso, irmão. Comecei a aceitar. A minha mãe perdeu seus empregos. Ela corria comigo para cima e para baixo e dizia, André, eu não sei mais o que fazer com você. As pessoas falavam, interna André no manicômio, porque Andréia vê esse Exum Caveira aí que ninguém vê. Ele tocava em mim, eu via ele, eu conversava com ele. Era uma vida de tormento. Ele falava que ia destruir toda a minha família. Começou mesmo destruindo alguém da minha família. Ele queria direto, espírito de morte passando direto assim na minha parentela. E tudo que ele mandava eu falava e dentro de pouco tempo se cumpria. Então eu recebi ali em Japeri um apelido de a menina do Exum Caveira. Eu tinha 10 anos nesta época. 10 anos. Tem gente que diz assim, criança não sabe o que faz. Às vezes tem uma criança de 4, 5 anos que levanta a mão e diz que está aceitando a Jesus. E o pregador não faz caso nenhum. Essa criança aí não sabe nem o que faz, tadinho. Mas eu vou te contar uma experiência. Uma certa vez eu estava na minha casa. Tinha acabado de dobrar o joelho para orar. A gente ora sempre antes de dormir, né? E eu fui para cima do meu leito e fiquei sentada com a minha filha, contando algumas historinhas, que criança gosta muito de ouvir histórias. E ela olhou para mim e ela me cortou. Eu estava conversando com ela, contando aquelas historinhas, ela me cortou na hora e falou assim, mãe, 5 anos, eu quero aceitar Jesus.
Eu falei, mas filha, eu já te entreguei para Jesus. Desde o ventre você já é de Jesus. Não, mãe, mas eu quero aceitar Jesus, igual os adultos aceitam. O que eu faço, mãe, para ser crente também? O que eu faço para aceitar Jesus de todo o meu coração? Eu falei, você quer mesmo? Ela falou, quero. Eu falei, então repete esta oração. Senhor Jesus, e ela repetia, me aceita, Senhor. É claro que Deus vai aceitar, né, irmãs? A criança não tem muito o que confessar. E eu dizia assim, diga comigo, filha, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, me segura no teu caminho, Senhor, até o último dia da minha vida. E ela repetia. E, irmãos, quando ela abriu os olhinhos, ela estava chorando, chorando, viu? E muitas coisas que ela vê, ela fala, mãe, Deus não se agrada disso. E desde os 2 anos de idade, o Senhor deu para ela o dom de visão. Então, se você tem um filho, e ele diz, eu quero ir à igreja, você traga o seu filho na igreja. Porque muitas das vezes, através do seu filho, Deus pode fazer uma obra na sua casa. Foi através de mim que o Senhor entrou na minha família. Foi através de mim que Deus fez uma obra na minha parentela. Eu quero te dizer uma coisa, quando Deus estiver tocando numa criança, creia, porque Deus sabe como agir. Então, irmãos, eu me lembro que a minha mãe sofrendo muito, quando a minha mãe sai comigo, quando ela tem oportunidade para sair comigo, porque eu dou esse testemunho em muitos lugares por aí afora, a minha mãe, ela chora muito, porque a mãe sempre lembra, né? A mãe sempre é a que mais sofre. Quando os filhos estão sofrendo, a mãe sofre por eles, não é verdade? E minha mãe dizia, Andréia, não tem mais jeito. Uma certa vez, quem chega ali em Japeri, pode ver uma serra, essa serra se destaca. Ela fica ali no bairro chamado Chacrinha, ela se destaca. Ela é muito linda. Você chega ali em Japeri, você pergunta assim, se você não sabe onde ela fica, você pergunta, onde fica a serra de Japeri? Qualquer um aponta. A distância ela aparece. E a minha casa ficava de frente àquela serra. Então, irmãos, eu estava desbruçada na janela, olhando a ponta daquela serra. Me lembro que eu comecei a contemplar algo diferente na ponta daquela serra. E firmei os olhos e eu pensei assim, eu estou vendo alguma coisa na ponta daquela serra. E está se mexendo para lá e para cá. Porque, irmão, Satanás, quando ele quer aparecer para alguém, ele pode estar lá nos Estados Unidos ou muito distante daqui. Ele aparece nos mínimos detalhes. A distância não é barreira para o diabo, viu? E a distância era grande da minha casa para aquela serra. Mas eu contemplei, irmão, uma mulherzinha que aparentava 1,5 metro de altura. E ela segurava assim, debaixo, assim, pelo queixo. Ela segurava no seu braço direito, um bebezinho pendurado pelo queixo. Segurava assim, os irmãos estão entendendo o que quero dizer? Entre o pescoço e o braço dela, entre o pescoço do neném ficava o queixo, entendeu? No braço daquela mulher. Ela tinha os cabelos que arrastavam os pés, um corpo muito lindo, e ela andava assim, ó, inquieta, segurando aquele bebê. E eu pensei, mas que neném é aquele? Era o nenenzinho que aparentava 15 dias de nascido, recém-nascido, né? Quando ela virou o neném de frente, o rosto do neném era de homem de 45 anos de idade. O corpo era de criança de 15 dias de nascido, os irmãos imaginem. E o rosto era de homem, aparentando os 45 anos de idade. E aquilo me chamou muita atenção, não, isso não é normal. O que é isso? Aí ela parou, olhou para mim e falou assim, você está aí, né? E xingou um palavrão. Palavrão é do diabo. Então, olha só. Ela chegou para mim e falou assim, você não vai casar com Exum Caveira porque ele é meu. Sabe qual era o meu casamento com Exum Caveira? Era a minha morte. Era o dia da minha partida. Glória a Deus. Mas o Senhor Jesus me tirou de lá. E eu dizia para ela assim, eu vou casar com ele sim. Me entrou uma ira, irmã, eu comecei a discutir. A minha irmã chegou para mim e falou assim, Del, ela me chama de Del, você está discutindo com quem? Aí eu lá na ponta da serra lá, ó, e ela gritava, eu sou a pombagira cigana. Irmãos, ela tinha o cabelo e o rosto muito lindo. Ou melhor, tinha o cabelo e o corpo muito lindo, mas o rosto dela se derretia como um plástico queimando no fogo.
E eu dizia, lá, você não está vendo? Zã, o nome dela é Rosângela. Zã, você não está vendo? Ela está apontando o dedo para mim, ela está me xingando, falando que Exu Caveira é dela. Exu Caveira é meu, não é dela. E eu discutia. E a minha irmã dizia assim, Del, para com isso, vamos sair. E ela dizia, eu vou te matar antes que você case com ele. E ela tentou muito contra a minha vida, mas o Senhor não deixou. Irmão, o Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Como diz esse salmo, aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor, aleluia, ela é bem certa e verdadeira. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Muitos já me tinham como morta, mas hoje eu estou aqui para dizer, vive para todo sempre. Aquele que crê, ainda que esteja morto, pode ressuscitar. Bendito seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é vida. Então, irmãos, eu me lembro que saí com a minha irmã, quando eu voltei, contei para a minha mãe, e minha mãe falou assim, Andréia, eu não sei mais o que fazer por você. E passaram-se mais alguns dias, foram quase um ano de sofrimento. Eu me lembro que uma certa vez, e come pipoca e bebe água, come pipoca e bebe água. Aí adiantou alguma coisa? Não adiantou nada, irmão. Minha mãe me levou ao hospital de Japeri, o médico olhou para a minha mãe e falou assim, Dona Vera, eu não já falei que a sua filha não tem mais jeito, ela já está morta em pé. Eu nunca vi isso na minha vida, isso é coisa de espiritismo. Leva sua filha no centro espírita, pois lá o problema da sua filha vai ser resolvido. E minha mãe me levava, e nunca foi resolvido. Minha mãe falou, mas doutor, todo dia quando dá meia-noite ou meia-noite e meio, a Andréia vai para o meu quarto dizendo que estão tacando fogo em cima dela. Ela disse que está queimando, e eu quero que o Senhor faça alguma coisa para secar essas feridas. E ele receitou 35 bezetacil, lá veio ele com aquele saquinho de injeções, e falou assim, tudo bem, ela tem que tomar 35 bezetacil. A senhora vai dar para ela uma de manhã, uma de tarde e uma à noite. Dói, né, irmã? Essa injeção dói. E o que sobrar, sobrou. Se sobrar uma, a senhora dá uma, sobrar duas, a senhora dá duas. Mas ela tem que tomar direto, porque quando tiver no finalzinho das injeções, essas feridas já terão cicatrizado. Tudo bem, minha mãe levou aquele saco de injeção, e um pede daqui, pede dali, ninguém podia me medicar. E a minha mãe, informada por alguém, foi na casa de um homem, e ela falou assim, eu vim aqui porque fulana de tal me mandou aqui e disse que o senhor é enfermeiro. Ele falou sim. A minha mãe falou, será que dá para o senhor aplicar essas injeções na minha filha? Eu não tenho dinheiro para pagar, já vou direto ao assunto, estamos passando uma situação muito difícil. Ele falou assim, tudo bem, eu vou ajudar a senhora. Quando eu entrei na casa daquele homem, eu senti uma coisa que não tinha na minha casa, paz. Depois eu descobri que aquele homem era diácono da Assembleia de Deus. Ele era enfermeiro, já aposentado, eu creio, porque já era bem de idade, diácono da Assembleia de Deus. Ele nunca falou para mim que Jesus podia me tirar daquilo, porém me conhecia por apelido, a menina do Exu Caveira. Então, irmãos, enquanto não é tempo do Senhor, Deus não vai agir. Por que ele nunca falou para mim? Porque não era tempo de Deus. Mas no tempo de Deus, Deus fez a obra completa. Porque nosso Deus não é Deus de metade. O nosso Deus não faz nada pela metade. Você que diz assim, Jesus já era para ter libertado o meu marido e ainda não libertou. Jesus já era para ter libertado o meu filho e ainda não libertou. Sabe por quê? Porque quando ele libertar, ele vai libertar por completo. Ele não quer fazer nada pela metade. Nosso Deus não é Deus de pedaço. Viu, irmãos? Então creia, continue buscando. Ele vai fazer a obra completa. Remanto e Jeová. Oh, glórias a Deus, aleluias! Quem sabe essa obra completa pode ser hoje? Ele está aqui, está passeando aqui. Eu vejo o anjo de branco aqui, passeando. E ele está aqui para agir, para fazer obras. Aleluia. Já está trabalhando desde o começo desse culto. Irmãos, eu estava sentada, olhei para minha mãe e falei, mãe, eu não quero mais receber essas injeções no meu corpo. Porque não está cicatrizando, eu continuo na mesma. Para você ter uma ideia, o meu queixo, ele desceu assim para baixo. Ficou uma bolsa d'água, eu coçava assim, ó. Ficou aquela bolsa d'água. E batia aqui, aquela bolsa d'água. Fiquei deformada mesmo, irmãos, deformada mesmo. Me lembro que, uma certa vez eu estava no meu quarto, finalizando já. Eu estava sentada assim, conversando com o Exu Caveira na beirada assim da cama. Minha mãe desbruçada na mesa da sala, chorando, metade do corpo desbruçado na mesa, chorando. Quando eu percebi que caía no quintal uma folha de lata, meu padrasto ele tinha mania de pegar a lata de 20, emendar uma noutra e fazer aquela folha de lata e botar no portão para impedir os gados, que do lado do nosso quintal tinha um curral.
E atrás da nossa casa tinha um canavial. Exum Caveira falou para mim que ele passaria a morar naquele canavial. E foi lá, irmão, que ele me levou para beber o meu sangue. Foi a única marca que Deus deixou. Foi a marca de onde ele bebeu o meu sangue, que está aqui na minha perna. Depois, quem quiser ver, eu posso mostrar. Porque o meu corpo era deformado, meu rosto era todo esburacado. E Deus fez enxertos em mim. O nosso Deus, ele também faz enxertos, sabia? Cada noite que passava, eu amanhecia diferente. Eu deitava faltando pedaços, com buraco no corpo. Eu amanhecia sentindo que estava nascendo carne. Aleluia. Estava nascendo pele, manto de calamachuri de ovas. Porque Deus, irmãos, ele faz é completo. E eu me lembro que eu senti quando aquela folha, eu ouvi quando aquela folha de lata caía. E eu pensei, os gados já estão querendo invadir o canavial. Alguém chega na varanda e pergunta assim, ô Vera, dona Vera, a Andréia está aí? A minha mãe falou assim, a Andréia está. E nisto, o Exum Caveira tinha falado para mim que eu tinha que me esconder e não sair com aquela pessoa que foi para me buscar na minha casa. Eu tentei me esconder, mas não consegui. Sabe por quê? Porque dos olhos de Deus ninguém se esconde. Ninguém, aleluia. Você pode ir às mais profundezas, Deus te vê lá também. Às alturas, Deus também te vê. Não tem como se esconder de Deus. Então eu me lembro, irmãos, que aquela pessoa falou assim, dona Vera, eu vim buscar a Andréia, e eu vou levá-la hoje à igreja. E eu querendo correr, querendo sair, e o Exum Caveira, ó, deu no pé, me deixou sozinha. Por quê? Porque aquela pessoa chegou ali enviada por anjo de Deus. Aquela pessoa não chegou na minha casa sozinha. E eu dizia, Exum Caveira, vem me ajudar. Onde você está? Cadê o Exum Caveira, irmão? Tinha dado no pé. Tinha me deixado sozinha. Eu me lembro que a minha mãe me colocou uma roupinha bem larguinha, porque não podia vestir qualquer roupa, porque quando tirava, vinha pedaços agarrados. Entendeu? Então minha mãe me colocou uma roupa bem larguinha. E aquela pessoa falou assim, vamos à igreja. Minha mãe falou, não tem solução para a Andréia. Já levei no espiritismo, já levei em rezadores, já levei em hospitais. A Andréia não tem jeito. Me lembro que comecei a caminhar lentamente. Eu jogava o peso do corpo para aquela pessoa desistir de me levar para a igreja. Eu pensei, eu largando o corpo, ela não vai conseguir me levar mesmo, né? E ela vai achar que é muito impedimento e vai me voltar para casa. Que nada, irmão, aquela pessoa segurava firme e me levava para a igreja. Olha, irmãos, eu me lembro que ao chegar naquela igreja, eu comecei a ouvir glórias a Deus e aleluia. Desde longe. Aí eu pensei assim, agora sim eu vou ficar louca de verdade. Muita gente fala que eu sou louca por falar com alguém que eles não veem. Agora eu vou ficar louca. Porque esses crentes gritam tanto um Deus que eles também nunca viram. Será que Deus é tão surdo assim? Mas, irmãos, eu não sabia, irmão, que a glória de Deus faz a gente gritar. Muitas das vezes a glória de Deus faz pular. Muitas das vezes a glória de Deus faz sorrir, faz chorar. A glória de Deus, ela atua na nossa vida de várias maneiras. E coisa maravilhosa é quando nós glorificamos o nome de Jesus. Aleluia, porque quando nós glorificamos a Deus, Deus age por nós também. Acredita nisto? Olha, irmãos, tudo bem. Aquela mulher me sentou no último banco, as pessoas começaram a sair de perto de mim porque exalavam um cheiro ruim, parecia de carniça. Ninguém aguentava ficar perto de mim por muito tempo. De repente eu olhei lá na frente da igrejinha, uma igrejinha bem pequenininha mesmo. Quando eu olho assim na frente, levanta do joelho um homem todo de branco. Ele estava com um jaleco branco, um roupão branco, né? Até aos pés. E ele procurava alguém no meio da multidão, porque dava muita gente. E eu fiquei desesperada, irmãos. Porque eu comecei a ver pessoas, eu vou falar aqui algo de bruxaria, viu, irmãos? Que só Deus faz. Só Deus pode libertar. Eu via pessoas vomitar bichos, sapo, tá? Gilete, prego enferrujado. Mas como, irmã André? Pode? Pode. Mas alguém engoliu isso? Não. Satanás botou lá dentro. Ele faz aparecer. Ele pode. A minha irmã desesperada dentro de casa, sem saber o que fazer, uma dor de ouvido e tacava a cabeça na parede. Minha mãe levou à igreja, ela recebeu a unção com óleo. Quando voltou para casa, no dia seguinte, eu percebi que tinha um negócio aparecendo no ouvido. E eu disse para ela, tem algo no seu ouvido, limpa o ouvido. Quando ela bota o dedo, ela sentiu que era uma coisa dura. E ela puxa para fora no marimbondo.
dentro de um saco plástico, enroladinho num saco plástico. Alguém colocou marimbondo lá dentro? Colocou. Satanás colocou. Ele faz aparecer, mas Deus tira de lá. Deus desfaz tudo quanto é obra de feitiçaria, irmão. Não tem macumba para Deus. Tem muita gente que diz, macumba não pega em mim. Se você tiver Deus no coração, na alma. Porque se você não tem Deus, não brinca com o diabo não, porque ele é terrível. Não brinca. Aquele homem procurou no meio da multidão alguém. E ele falou assim, vem aqui à frente. Uma menina que o Senhor está me revelando. O nome dessa menina está dentro do cemitério com o nome de um demônio chamado Exum Caveira. E hoje é o último dia de vida desta menina na terra se ela não vir para Jesus. E eu pensei, sou eu, é comigo, não vou. Aquela pessoa que me levou à igreja foi lá onde eu estava e me levou lá na frente onde estava o homem de Deus. Eu sei que o sobrenome dele é Moraes. A gente trata ele como missionário Moraes, da Casa da Bênção, Santuário de Filadélfia, ali em Japeri, na Chacrinha. Tá, irmãos? Então, quem quiser tirar dúvida, e se um dia você for em Japeri, procura a igreja, Casa da Bênção, Santuário de Filadélfia, e o missionário Moraes. Ele também pode esclarecer algumas coisas. Eu gosto de deixar provas para os duvidosos, não é verdade? Gosto de deixar provas. E eu me lembro, irmãos, que ele dizia assim, eu já sabia do problema dessa menina, mas eu sabia que Deus ia trazer ela aqui. E aquele dia era o meu último dia de vida na terra, irmão, pois Exum Caveira ia me levar naquele dia. E eu já estava preparada para ir para aquele lugar onde eu nunca mais ia sentir dores, pois ele havia mentido para mim. Era a minha única solução, era a minha única alegria, era esse lugar de partida. Mas eu quero te dizer uma coisa, ele chamou as obreiras da casa do Senhor, ungiu as mãos dela e falou assim, eu vou colocar minha mão na cabeça dela e vocês vão colocar a mão com azeite em todo o corpo dela, sem nojo. Coloque a mão em todo o corpo dela, nas feridas, e comece a ungir, porque Jesus vai fazer um grande negócio hoje. Jesus vai fazer uma obra hoje aqui, remanto e decalamassúria. Olha, irmãos, eu creio que naquele dia os anjos de guerra desceram. Eu creio que houve uma guerra muito grande, porque o Exum Caveira estava lutando de todas as formas para que eu não fosse para a casa de Deus. Aleluia, mas uma coisa é certa, a peleja não é vossa, esta peleja é de Jeová. Deus já está na frente da peleja, Deus já está na frente do negócio. O general de guerra, o Deus de batalha, ele já desembanhou a espada e ele está pelejando por ti nesta tarde. Remanto e quente sarabachuridiova revassuia. Está difícil, está ruim o negócio. Creia, a peleja não é vossa. Assim dizia o profeta, esta peleja não é vossa, mas é do Senhor Deus Jeová. E quando é do Senhor Deus, irmãos, tem vitória no negócio, hein? Deus age, Deus age, porque eu já posso ver o general de guerra, o Deus de peleja na frente do negócio. Aleluia, sinta ele na frente aí, ó, remanto e calabaça. Sinta os anjos de guerra pelejando, marchando pela tua vida hoje. Sinta o barulho das espadas sendo desembainhada, sendo tirada da bainha. Sinta agora o exército de Deus marchando na tua frente. Deus é contigo, irmão. Deus é contigo, irmã. O Senhor vai entrar na tua casa. O Senhor vai tomar conta desse negócio. O Senhor vai tocar na tua vida hoje. Ele vai te levantar. Remanto e Joe. Oh, porque Ele está aqui, Ele está aí. Remanto e Joe, remanahasuri Jova. Diga, Senhor, peleja pela minha vida, peleja por mim, peleja por mim, peleja por mim e pela família também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, irmãos, quando eles começaram a ungir meu corpo, eu comecei a sentir um fogo. Só que não era aquele fogo que eu sentia quando eu estava na minha casa, que ardia o corpo e eu tinha que ir para debaixo d'água fria, não. Era um fogo que trazia alegria, um fogo gostoso, um fogo que vinha da alma. E eu dizia, eu estou sentindo um calor, mas não é um calor, aquele calor que traz agonia, incômodo, não, é um calor gostoso. E eu não sabia explicar que fogo era aquele que eu estava sentindo enquanto eles me ungiam. E ele dizia, Satanás, eu peço que os irmãos se liguem com Deus agora, porque eu gosto de trazer isso para o tempo presente. E ele dizia assim, quando eu falar você concorda, viu? Em nome de Jesus. Satanás, com a mão na minha cabeça. Em nome de Jesus, hoje chegou o dia da sua derrota nesta família. Hoje chegou o dia da sua derrota nesta vida.
Em nome de Jesus, você junta agora toda a sua bagagem, toda a sua miséria, e em nome de Jesus, sai! Irmãos, os meus braços se esticaram, meus dedos se endireitaram na hora. E ele continuou, em nome de Jesus, sai! O meu corpo se endireitou na hora. E ele continuou, em nome de Jesus, sai! Os meus dentes começaram a voltar ao normal na minha boca na hora. E ele continuou, em nome de Jesus, sai! Aquelas feridas que doía já não estavam doendo mais. E ele continuou, em nome de Jesus, sai! Remanto, complação! Oh, remanto e Jeová, e quando ele falou pela última vez, em nome de Jesus, sai! Parece não, sai um peso de dentro de mim. E eu pude respirar aliviada. E eu dizia para o crente, o que aconteceu? Ele dizia, o que aconteceu? Jesus te libertou. Aleluia! Jesus te libertou. Deus entrou com providência na tua vida hoje. Aceita Jesus. E eu levantei as minhas mãos para o céu, aceitando a Jesus como meu Salvador. E ele dizia, filha, Satanás vai tentar contra a tua vida mais vezes, mas quando ele aparecer para você, você usa uma arma que não falha. Quando ele aparecer, você diga, já sei quem você é, pois no sangue de Jesus a poder te repreenda. Fui para casa andando sozinha, ninguém precisava me segurar mais. Eu me sentia forte, um gravetinho, mas me sentia forte. E eu fui sozinha, cantando de rua fora. Aleluia! O crente me esclareceu quem era o Enxum Caveira. O crente me esclareceu as mentiradas que ele falava para mim. E eu já estava feliz, porque se eu partisse naquele dia, eu não ia com o diabo mais, eu não estava mais casada com ele, porque Deus enviou um anjo lá no cemitério e desenterrou meu nome de lá. Deus enviou um anjo lá no cemitério e tirou o meu nome de lá. O Enxum Caveira falou que ninguém me tiraria das mãos dele, mas Deus me tirou de lá e ele vai tirar você também. Aleluia! Olha, irmãos, eu me lembro que ao chegar na minha casa, minha mãe vem correndo. Eu chego gritando, mãe! Ansiosa, né? Feliz. Minha mãe veio correndo, Andréia, o que... Andréia, o que aconteceu? Eu dizia, Jesus me libertou. O crente falou que Jesus liberta. Aí, mãe, não estou sentindo mais nada. Aqui, mãe, já posso mexer os dedos dos braços, já não estou mais encurvada. O crente falou que Jesus liberta e Jesus liberta mesmo. Minha mãe, sabe o que ela fez? Me agarrou ali chorando, levantou as mãos para o céu e agradeceu. Sabe a quem? Não foi a pombagira cigana que ela servia, não. Ela levantou as mãos para o céu e dizia, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, pois o Senhor curou a minha filha. Porque a pombagira cigana não pôde fazer nada. O Enxum Caveira não pode fazer nada, aleluia, mas Deus entrou na peleja e me deu vitória. O Enxum Caveira voltou para tentar me atormentar novamente, mas eu aprendi a arma, e eu gritava no quarto, já sei quem você é, no sangue de Jesus a poder te repreenda. A igreja diga comigo agora, 3 vezes. No sangue de Jesus, a poder te repreenda. No sangue de Jesus, a poder te repreenda. No sangue de Jesus, a poder te repreenda. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Receba. Receba a tua vitória, porque no nome, no sangue, no nome, há muito poder. Sinta ele agora tocando nas tuas mãos e colocando essa chave, abrindo esta porta de emprego, visitando agora a sua família, visitando agora a sua casa, porque essa peleja não é vossa, é de Jeová. Remanto e Jeová, revá, sarabá, surijei, seremenessa. Olha, irmãos, pode falar língua estranha, pode dar lugar a Deus, pode falar língua estranha, aleluia, porque o que vem de Deus é graça, é bom.
Aleluia. Hoje, a minha mãe é uma serva de Deus, faz parte do ciclo de oração. Essa pessoa que fez a feitiçaria para mim, hoje também serve a Deus com a maior parte dos seus familiares. Perdoei em nome do Senhor Jesus, porque quando Jesus liberta, Ele liberta de verdade. Hoje, graças a Deus, a maior parte da minha parentela serve o nome do Senhor Jesus dos Exércitos. Graças a Deus, hoje nós andamos de um lado para o outro, glorificando o nome do